Você sente que a sua mente não te pertence mais, que o caos digital de 2026 está roubando a sua paz. Enquanto o mundo lá fora grita por atenção, você se sente cada vez mais isolado e exausto. Mas e se eu te dissesse que o homem mais poderoso do mundo antigo previu exatamente o que você está sentindo agora? Marco Aurélio enfrentou pandemias, traições e o peso de um império. Mas ele tinha um segredo, uma âncora mental que o tornava inabalável diante de qualquer tempestade. Nos próximos minutos, vou revelar a única coisa que ele faria hoje e que você deveria começar a fazer agora. O silêncio do escritório é estilhaçado. Uma notificação brilha no canto da tela. Segue-se outra. Em segundos, o sistema é inundado. Mensagens surgem em cascata, ocupando cada centímetro do monitor. O som de alertas metálicos repete-se, constante e agudo, como estilhaços de granadas digitais atingindo o ambiente. Lucas recua a cadeira. O pulso na sua têmpora acelera. Ele tenta fechar as janelas, mas o sistema trava. O cursor gira, travado em um círculo sem fim. Mais avisos saltam, sobrepondo-se uns aos outros. A luz azul da tela oscila em intensidade, acompanhando o ritmo frenético dos disparos virtuais. O ar torna-se rarefeito. Lucas agarra as bordas da mesa. Os nós dos dedos ficam brancos. Ele respira de forma curta e rápida. Cada notificação é um puxão, uma interrupção que exige atenção imediata e impossível. O fluxo de dados não cessa. Ele tenta desviar os olhos, mas a luz das telas persegue seu olhar. O ritmo dos alertas sobe de tom. É uma barragem de informações que ele não consegue filtrar. Ele solta o teclado, as mãos tremem levemente sobre o tampo de madeira. O caos digital agora dita o ritmo do seu coração. O zumbido dos processadores ganha corpo, um som constante e grave que preenche cada fresta do escritório. Não é apenas eletricidade. É o som de 2026, uma era onde o fluxo de informação nunca descansa. O ar vibra com o calor dissipado pelas máquinas. Esse ruído contínuo pressiona os tímpanos de Lucas, uma frequência metálica que ecoa a saturação do mundo lá fora. Ele tenta focar em uma única tarefa, mas o ventilador do computador aumenta a rotação, respondendo à carga excessiva de dados. O som torna-se um rugido seco. Lucas fecha os olhos por um segundo, mas o zumbido atravessa suas pálpebras, mantendo-o ancorado dentro daquela tempestade de sinais. Cada bit de informação processada parece consumir o oxigênio da sala. O ambiente não é mais um local de trabalho. É uma câmara de ressonância para o caos global. Ele sente a mesa vibrar sob suas palmas. O zumbido oscila, subindo para um tom agudo que força Lucas a inclinar a cabeça. A pressão é palpável, uma camada de ruído branco que isola qualquer pensamento coerente. Ele estende a mão para o botão de energia, hesita, e sente o calor do gabinete irradiar para seus dedos. A saturação de dados é total, e o som das máquinas é a voz de uma época que exige tudo, a cada segundo, sem trégua. A tela pisca. O azul elétrico das notificações perde a força, colidindo com uma nova frequência de cor. De repente, a penumbra do escritório é banhada por uma claridade dourada, densa e quente. O mármore branco de uma estátua de Marco Aurélio emerge na visão de Lucas, ocupando o espaço onde antes havia apenas pixels. A luz incide sobre a pedra polida, revelando veios cinzentos que parecem pulsar sob o brilho. O contraste é absoluto. Lucas larga o mouse. O som do plástico batendo na mesa ressoa como um martelo. Seus olhos, antes fixos no brilho intermitente dos alertas, agora acompanham a curvatura da face esculpida em pedra. O mármore não vibra, não emite zumbidos, ele apenas permanece. O frio da superfície de pedra parece emanar da própria imagem, um contraponto térmico ao calor dos processadores. Lucas toca a borda da tela. O vidro está quente, mas sua mente se ancora na solidez daquela forma clássica. A transição é um corte seco na continuidade do caos. A luz dourada se espalha pelas paredes, engolindo as sombras digitais.
Onde havia um fluxo de dados descontrolado, agora existe a quietude de um monumento. A respiração de Lucas desacelera, sincronizando-se com a imobilidade daquela figura. O tempo parece se curvar. O ruído do mundo exterior é substituído pelo silêncio absoluto de um império que sobreviveu aos séculos. A estátua de Marco Aurélio permanece imóvel diante da tormenta de Lucas. O imperador não era um estranho ao caos. Ele viu as fronteiras do império tremerem sob o avanço de exércitos estrangeiros e sentiu o cheiro acre da peste que varreu Roma, esvaziando cidades inteiras e transformando ruas movimentadas em corredores de silêncio. Dentro dos palácios, ele enfrentou a lâmina de traidores que planejavam sua queda enquanto compartilhavam o pão em banquetes. Cada notícia de derrota chegava como um golpe físico, uma sucessão de perdas que derrubariam qualquer homem comum. Mas, enquanto as colunas de mármore cediam sob o peso do tempo e o ouro perdia seu brilho nas pilhagens, a mente do imperador mantinha-se como uma rocha no meio de uma corredeira. Ele não desviava o olhar dos corpos ou das conspirações. Ele observava a destruição com uma lucidez cortante. Onde outros gritavam ou fugiam, ele respirava fundo, ajustando o foco para o que estava sob seu controle imediato. Ele aceitava a morte como parte da natureza, tão certa quanto o pôr do sol. Enquanto o mundo lá fora se desintegrava, sua consciência permanecia um território intacto, uma fortaleza construída com a disciplina de quem compreende que a tragédia é inevitável, mas o desespero é uma escolha. O imperador não lutava contra o destino. Ele o encarava até que o medo perdesse todo o seu peso. Lucas observa a própria mão repousando sobre a mesa, imóvel. O mundo lá fora continua sua marcha errática, mas dentro do escritório, a percepção se estreita. Ele entende agora que o imperador não buscava o domínio sobre as legiões ou sobre o destino das províncias distantes. O controle real não reside no que acontece além da janela, mas no que ocorre nos milímetros que separam um pensamento de uma reação. A mente é a única fronteira que ele pode defender. Lucas fecha os dedos, sentindo a resistência da madeira da mesa sob a palma. Ele visualiza a linha divisória entre o que lhe é imposto e o que ele permite que entre. Notificações surgem na tela como farpas, mas ele não as toca. Ele as observa como se fossem detritos flutuando em um rio, distantes e desprovidos de poder sobre a margem onde ele se encontra. A reflexão se aprofunda. O caos não é um evento externo, é a falta de um centro de gravidade interno. Ele respira, sentindo o ar entrar e sair de seus pulmões, um ritmo que ele dita. Ao aceitar que o mundo é, por natureza, indomável, ele desiste de lutar contra as marés. Ele foca na construção de sua própria cidadela interna. Onde antes havia desespero por não conseguir conter o fluxo digital, agora surge uma clareza cortante. O que habita ao lado de dentro pertence apenas a ele, intocável, inegociável, um território onde a vontade é a única lei soberana. A ansiedade moderna não é um conceito, é um som constante. O zumbido dos ventiladores do servidor, o estalo metálico dos cabos, a luz pulsante que corta a penumbra como um neon febril. Lucas sente o peso desse ruído contra seus tímpanos. Ele não tenta lutar com a tecnologia, ele a silencia através da presença. O imperador romano não teria se perdido na cacofonia de dados, e Lucas segue o mesmo caminho. Ele estende a mão e desativa a rede sem fio. O chiado digital morre instantaneamente, deixando apenas o som grave da própria respiração. É uma mudança física, um vácuo que se expande na sala. Ele observa a tela do computador, agora inerte e escura. Onde antes havia o fluxo incessante de demandas, agora existe a quietude de uma folha de papel em branco. Ele percebe que a urgência era apenas um reflexo de sua própria falta de foco. Ele ajusta a postura na cadeira, sentindo a firmeza do assento contra a coluna. O ruído lá fora continua sua dança frenética, mas a parede entre ele e o mundo tornou-se uma barreira sólida. Ele respira o ar parado.
Cada segundo de silêncio é uma vitória sobre o caos que, até minutos atrás, ditava seu ritmo cardíaco. Ele não está mais reagindo aos estalos do mundo. Ele está, pela primeira vez, ouvindo o próprio pensamento, desprovido de qualquer interferência exterior. O silêncio não é ausência, é a sua nova estratégia. O silêncio na sala agora possui densidade. Lucas mantém os olhos fixos na dobradiça do laptop, o ponto de união entre o mundo digital e a sua própria consciência. Ele não hesita. Seus dedos exercem pressão constante sobre a borda da tela. O movimento é lento, deliberado. Uma descida que corta a luz que ainda emana do teclado. O clique seco da trava metálica ecoa pelo ambiente. Um som final que sela a transição. A imagem digital desaparece, deixando o campo de visão limpo. Ele retira as mãos do aparelho, mantendo-as suspensas por um segundo antes de pousá-las sobre o tampo da mesa. O peso do dispositivo agora é irrelevante, apenas um objeto inanimado sob o seu domínio. Ele se levanta, afastando a cadeira com um movimento firme que faz as rodas deslizarem contra o piso. Sem o brilho da tela, o ambiente ao seu redor ganha contornos reais. Ele não olha para trás. Cada passo que ele dá em direção ao centro da sala é um distanciamento calculado da escravidão digital que antes ditava seus horários. A conexão está rompida. Ele respira fundo, sentindo o peito expandir-se sem o eco de notificações pendentes. O controle foi restabelecido através de um gesto simples, uma escolha física que redefine sua posição no espaço. Ele está, finalmente, desconectado do ruído e conectado à própria vontade. Lucas caminha até a janela de vidro temperado. O mundo lá fora se revela em uma coreografia desordenada. Abaixo, o fluxo de veículos forma um emaranhado de luzes vermelhas e brancas que se chocam nos cruzamentos. O som é uma massa indistinguível. Buzinas prolongadas, o atrito dos pneus no asfalto molhado e o grito metálico de uma sirene que corta o ar. Ele observa as gotas de chuva golpearem o vidro, criando sulcos erráticos que distorcem a visão da cidade. As pessoas caminham apressadas, protegendo-se sob guarda-chuvas que se batem, uma massa humana em constante colisão. O caos não é uma metáfora. É um movimento frenético de objetos e luzes que competem por atenção. Lucas encosta a palma da mão na superfície fria do vidro. Ele sente a vibração do vento contra a estrutura do edifício. Lá fora, o desespero se manifesta em cada aceleração brusca e em cada freada ruidosa. Ele observa o ritmo frenético da tempestade urbana, sem desviar o olhar. A cidade inteira parece um mecanismo desregulado, girando em torno de uma urgência que não possui centro. Ele permanece imóvel, enquanto o caos se desenrola diante de seus olhos, uma tempestade contínua que tenta forçar a entrada, mas encontra no vidro a resistência de sua própria imobilidade. O ruído é constante, uma tempestade de dados e matéria, mas ele apenas observa a trajetória de cada gota d'água, separando o movimento do mundo de sua própria estabilidade. Lucas retira a palma da mão do vidro frio. Ele levanta o braço direito, mantendo o cotovelo firme ao lado do corpo. Lentamente, ele traça uma linha curva no ar, um movimento deliberado que começa à esquerda, sobe acima da linha dos olhos e desce até a altura do peito. O dedo indicador corta o espaço, desenhando um círculo invisível que o separa do restante da sala. O ruído da cidade ainda reverbera contra a estrutura, mas agora, ao olhar através desse arco traçado no ar, ele vê a tempestade como algo distante. O círculo funciona como uma barreira física. Tudo o que está fora daquela trajetória circular, o zumbido das sirenes, a pressa dos veículos, a urgência das luzes, é classificado como ruído, vibrações sem efeito sobre sua estrutura interna. Ele fecha a mão, fechando o círculo. O que está dentro daquela área delimitada é o espaço onde sua consciência habita. Ele inspira profundamente, sentindo o ar entrar e sair de seus pulmões, um ritmo que ele dita, alheio à cadência frenética do tráfego. O mundo pode colidir, os vidros podem vibrar com o vento, mas a fronteira está estabelecida.
Ele abaixa o braço, mantendo a postura ereta. O caos lá fora perdeu sua autoridade. O que ele permite entrar em sua mente agora passa por um filtro. O ruído é apenas ruído, e o que é seu, o que compõe seu núcleo, permanece intacto, protegido pelo limite que ele mesmo acaba de desenhar. Lucas solta o ar lentamente pelos lábios. Seus ombros, antes tensionados pela observação da tempestade, descem 2 centímetros. A rigidez em sua mandíbula desaparece ao relaxar os dentes. Ele sente a planta dos pés firmemente cravada no piso do escritório, um ponto de ancoragem sólido que não se move. Ele percorre o próprio corpo com a atenção, verificando cada músculo. Onde antes havia um reflexo automático de alerta, agora existe uma calma deliberada. Ele pressiona os dedos contra a mesa de madeira, sentindo a textura fria e a resistência do material sob o peso de suas mãos. Essa soberania não é uma ideia, é a sensação física de domínio sobre seu próprio sistema nervoso. Ele nota que seu coração, antes acelerado pelo ritmo frenético da cidade, agora pulsa em um compasso lento e regular. O espaço dentro do círculo que desenhou tornou-se um território inexpugnável. Ele estica as costas, elevando o queixo, e gira o pescoço, eliminando a tensão acumulada. Ele não está apenas parado, ele ocupa o centro de seu próprio domínio. O caos lá fora continua, mas Lucas não reage mais a ele. Ele é o único proprietário de seu tempo e de sua resposta. Ele respira, sentindo a estabilidade em cada célula. Lucas desvia o olhar da janela e foca no centro da mesa. Ali repousa um volume de capa fosca, o Manual do Guerreiro Estoico. Ele estende a mão direita e toca a lombada do livro, sentindo a textura áspera do papel. A ponta de seus dedos pressiona o material, confirmando sua presença física. Ele puxa o objeto para mais perto. O deslizar da capa contra a madeira produz um som seco e rítmico. Ao abrir o manual, o barulho das páginas virando sobrepõe-se ao zumbido distante da tempestade urbana. Ele não busca consolo, busca método. Lucas passa o indicador por uma linha de texto, parando sobre um comando específico. O desespero que antes parecia uma névoa densa é agora dissecado em tópicos, regras e táticas de combate mental. Ele vira a página, os olhos percorrendo os parágrafos com a precisão de quem mapeia um campo de batalha. O livro não é um amuleto, é um manual de instruções para a manutenção da vontade. Cada frase lida é uma peça que ele encaixa em sua estratégia de defesa. Ele ajusta a luminária para que o foco incida diretamente sobre o papel, eliminando as sombras. Lucas sente o peso do conhecimento em suas mãos. A partir deste ponto, o caos lá fora deixa de ser um oponente imprevisível e passa a ser uma variável que ele aprendeu a calcular. Ele fecha o livro, mantendo a mão sobre a capa, pronto para aplicar a lógica contida ali em cada próximo passo de seu dia. Lucas abre o manual novamente, desta vez em uma seção marcada por uma dobra no canto da página. O conhecimento de um imperador que atravessou séculos de impérios em ruínas, agora está reduzido a instruções práticas sobre a mesa. Ele lê um parágrafo curto e assente, marcando o trecho com um lápis. A sabedoria de Marco Aurélio não é mais um conceito distante ou uma abstração acadêmica. Ela se torna uma ferramenta de uso diário, tão essencial quanto a chave do escritório ou o relógio no pulso. Lucas testa a aplicação imediata. Ele imagina uma notificação chegando, uma crise de e-mail interrompendo seu fluxo e aplica a regra que acabou de ler. O resultado é instantâneo. A frustração, que antes seria uma reação automática, é substituída por uma análise fria e calculada. Ele vira outra página, seus olhos percorrendo as linhas com uma fome de quem encontrou a arma certa para a batalha correta. Ele percebe que o acesso a essa estratégia é um privilégio que ele pode acionar a qualquer momento. Ele fecha o livro, coloca-o dentro da mochila, sentindo o peso do volume contra as costas. O conhecimento agora faz parte de sua bagagem, pronto para ser sacado diante do próximo obstáculo. A expectativa cresce. Ele não apenas entende a teoria, ele sente a eficácia da prática pulsando em suas mãos. Ele se levanta,
ajusta a postura e caminha até a porta. A transição da leitura para a ação está completa. Ele está pronto para testar essa ferramenta no mundo real. Lucas para diante da porta fechada. O corredor está silencioso, mas ele sabe que o caos o espera logo adiante. Ele solta a mochila, deixando-a cair no chão com um baque surdo. Suas mãos se fecham, os nós dos dedos ficando brancos enquanto ele força o relaxamento. Ele não quer apenas reagir, ele quer antecipar. Ele respira profundamente, sentindo o ar frio preencher seus pulmões. Agora, ele força a mente a projetar o cenário que mais evita. Ele imagina a tela do computador piscando com falhas críticas, o telefone tocando sem parar, a pressão de prazos esmagadores acumulando-se como detritos em uma enchente. Ele observa a imagem mental da crise se expandir. O pulso de Lucas acelera, uma batida rítmica contra a pele do pulso. Ele não desvia o olhar da escuridão do corredor. Ele encara o medo, dissecando cada detalhe da possível derrota. Se o servidor cair, ele terá o protocolo de reserva. Se o cliente gritar, ele terá o silêncio como resposta. Ele está construindo uma barreira de ferro entre o estímulo externo e sua própria reação. A cada segundo, a imagem do desastre perde sua nitidez, tornando-se apenas uma sequência de eventos gerenciáveis. Ele sente o suor frio na testa, mas sua postura permanece rígida. O medo, antes uma névoa paralisante, agora se torna um objeto sólido que ele pode manipular. Ele inclina a cabeça, escutando o próprio ritmo cardíaco estabilizar. Ele está pronto para o pior. Lucas fecha os olhos. O silêncio do ambiente desaparece, substituído pela projeção mental do dia que virá. Ele visualiza a primeira falha, um erro de sistema que interrompe o trabalho. Ele não recua. Em sua mente, ele vê o cursor piscando, a mensagem de erro surgindo em letras vermelhas. Ele observa a própria reação. Em vez da pulsação acelerada, ele mantém o ritmo da respiração estável. Ele projeta a segunda falha, uma reunião onde as críticas surgem sem aviso. Ele imagina o tom de voz dos interlocutores, o peso das palavras, o vazio que se abre na sala. Ele não desvia o olhar da cena mental. Ele percorre cada detalhe, cada possível ruína, e as coloca diante de si como peças de um tabuleiro. O medo, que antes parecia um monstro informe, agora é apenas uma sequência de eventos previsíveis. Ele testa a resistência de sua própria vontade contra cada obstáculo. Ele antecipa a queda, o ruído, a pressão, e em cada um desses pontos, ele insere uma pausa deliberada. Ele não está mais lutando contra a realidade, ele está treinando para ela. O suor escorre pela têmpera, mas sua mente permanece como um espelho de água imóvel. O pior cenário está desenhado. O medo perde a sua força. Ele abriu a porta para o caos e agora ele o domina. A cena mental de Lucas muda. Ele não vê mais apenas máquinas, mas pessoas. Ele visualiza o rosto de um colaborador próximo. O homem aponta o dedo, a voz soa distorcida pela acusação injusta. Lucas sente o impacto da ingratidão como um golpe físico no estômago. Ele antecipa o desdém, a traição que apaga meses de cooperação. Ele vê o momento em que a lealdade se rompe. Ele não se afasta. Ele força a mente a habitar esse cenário de abandono. Ele observa a própria reação. O desejo de retaliação sobe, mas ele o corta como um fio de metal. Ele visualiza a sala de reunião vazia, o silêncio após o confronto. Ele mapeia cada palavra venenosa que será dita. Ele encara a deslealdade sem piscar. A dor da ingratidão é real. O peso é concreto, mas ele a mantém diante de si. Ele não permite que o choque da traição o desvie do foco. Ele aceita que o obstáculo humano é inevitável. Ele termina a simulação com a certeza de que a ingratidão não é uma derrota, mas um dado previsível na equação de seu dia. O último cenário se desfaz. Lucas encara a escuridão mental que ele mesmo criou. Ele vê o pior, a perda, o erro, o isolamento, tudo exposto. O medo que antes apertava sua garganta como uma corda, subitamente estala.
Ele não sente mais o pulso acelerado. A tensão que travava seus ombros desaparece. Ele respira e o ar entra fundo, sem resistência. O monstro que ele esperava encontrar não existe. O que resta é apenas a sua própria vontade. Ele solta os dedos que apertavam a borda da mesa. O sangue volta a fluir para suas mãos. O choque psicológico é absoluto. Ele olha para o laptop fechado e percebe que o peso da antecipação agora é um recurso, não um fardo. Ele não treme. Ele não hesita. A ideia do pior cenário perdeu o poder de paralisá-lo e está liberto. O silêncio no escritório agora não é mais opressor. É apenas espaço vazio. Lucas levanta-se. O medo morreu no instante em que ele parou de fugir dele. Ele caminha em direção à luz que começa a filtrar pela janela. Ele é o dono da sala, o dono do dia e o dono de cada batida do seu coração. A batalha não acontece no mundo exterior. Ela acontece aqui. Na antecipação, Lucas observa a mesa. Ele não vê mais um móvel, mas um campo de manobras. Ele revisita cada ponto de fricção que previu. O atraso no prazo, o e-mail agressivo, a falha técnica. Ele não tenta evitá-los. Ele os coloca em ordem de prioridade. Ele move a mão, tocando a superfície fria da mesa, como se posicionasse peças de xadrez em um tabuleiro invisível. Para cada golpe previsto, uma contra-estratégia. Ele não reage mais ao inesperado, porque nada mais é inesperado. Ele respira o ar parado do escritório e sente o controle voltar para o centro do seu peito. Ele não é um espectador da sua própria vida. Ele é o arquiteto do seu próximo passo. A ansiedade, que antes consumia seu tempo, agora é combustível para sua lucidez. Ele visualiza a sequência de tarefas do dia. Ele as organiza. Ele as domina. O caos lá fora continua, mas Lucas não se deixa arrastar por ele. Ele ajusta a postura, endurece o olhar. Ele está pronto. A antecipação transformou o peso do futuro em uma arma de precisão. Ele sabe exatamente o que fazer quando o primeiro obstáculo surgir. Ele não aguarda o destino. Ele dita o ritmo da batalha. A luz da manhã rompe o horizonte. O brilho amarelado atravessa a vidraça, varrendo a poeira que dança no ar. Lucas observa o feixe de luz tocar o tampo da mesa. O caos da noite anterior dissolve-se sob a claridade crescente. Ele retira o diário debaixo de alguns papéis. O papel é rugoso ao toque, a tinta da caneta brilha úmida por um segundo antes de secar. Ele abre a página em branco. O som da ponta da caneta riscando o papel é o único ruído na sala. Lucas escreve uma única linha. Sua mão desliza com firmeza, sem hesitação. O traço é contínuo. Ele para. A ponta da caneta repousa sobre a margem. Ele inspira o ar frio que entra pela fresta da janela, sentindo o oxigênio preencher seus pulmões até o limite. Ele solta o ar lentamente, controlando o fluxo. Seus ombros relaxam. O ritmo do seu coração estabiliza-se, compassado e profundo. A paz que ele construiu não é um estado passageiro. É uma estrutura sólida, gravada no papel e na sua própria consciência. Ele fecha o diário com um clique seco. O silêncio agora é uma presença, não um vazio. Ele sente o peso do seu corpo ancorado no chão. O dia começa, mas ele não tem pressa. Ele está inteiro, contido e em absoluto silêncio. A clareza é a sua nova constante. Lucas afasta a cadeira. O ruído das pernas de metal arrastando-se pelo piso ecoa pelo cômodo. Ele levanta-se, sentindo o peso do próprio corpo equilibrado sobre os pés firmes. O diário permanece sobre a mesa, fechado, contendo a única linha que definiu seu propósito. Ele caminha em direção à porta. Cada passo é deliberado, ritmado pelo som das solas contra o chão. Ele não desvia o olhar para os papéis espalhados ou para as telas apagadas. O caos que antes definia o ambiente agora é apenas um cenário estático. Lucas para diante da porta. Ele estende a mão e envolve a maçaneta fria. O metal oferece uma resistência mínima,
cedendo à pressão firme de seus dedos. Ele gira o mecanismo. O estalo da fechadura destravando soa como uma sentença final. Ele empurra a porta. A luz do corredor flui para dentro do escritório, banhando o seu rosto. Ele respira uma última vez, sentindo a estabilidade em seu peito. Do lado de fora, a cidade murmura, um mar de pressões e demandas incessantes. Lucas atravessa o limiar. Ele não hesita. Ele não busca aprovação. Ele caminha com o passo de quem conhece o terreno e domina a própria vontade. As circunstâncias lá fora permanecem as mesmas, mas a sua relação com elas mudou drasticamente. Ele não é mais um escravo das correntes invisíveis da ansiedade. Ele é o senhor absoluto da sua mente, pronto para atravessar o ruído e seguir adiante, inabalável.